aqui falar das relações externas de São Tomé e Príncipe, mais uma vez, na sequência do que eu chamei resgatar São Tomé e Príncipe. Acho que nós precisamos fazer algum trabalho no que se refere às relações externas, se nós quisermos resgatar São Tomé e Príncipe. Vou utilizar aqui, para esta minha breve abordagem, o exemplo, uma notícia que vem hoje nas redes sociais a propósito de um cidadão santomense, enfermeiro profissional de enfermagem, que está retido no país, em estado crítico, e tem dificuldades de aceder a uma junta ou a algo que o traga para tratamento até Portugal. Se bem que nós somos um país independente, logo é normal que eu acredite que a responsabilidade maior está do nosso lado. Nós não sermos capazes de preparar as nossas estruturas internas. Uma das razões que até tem permitido a continuidade de não existência da estrutura interna de saúde tem a ver com a facilidade com que os dirigentes santomenses, em caso de necessidade, rapidamente conseguem deslocar para Portugal e serem tratados nas melhores clínicas ou nos melhores serviços de saúde de Portugal. Logo, não se preocupam com resolvermos o nosso problema interno. Mas, falando da questão das relações externas, o nosso Ministério chama-se exatamente este, Negócios Estrangeiros e Comunidades. Subentende-se logo que aqui está bem vincada a questão das nossas comunidades que estão no estrangeiro, e também a questão da cooperação. Quando nós falamos de negócios estrangeiros, estamos a falar aqui da cooperação. No caso com Portugal, nós temos uma cooperação que já vem desde a independência, os acordos estão assinados, precisam eles serem revistos, já que o mundo mudou. Houve várias situações que nos obrigam a não manter o mesmo modelo de cooperação que tivemos no passado, quer com Portugal, quer com os outros. Mas eu toco aqui o aspecto de Portugal, porque é com este país que nós confrontamos diariamente, quer no que toca aos doentes, quer no que toca aos estudantes, que centenas de estudantes santomenses continuam retidos no país à procura de um visto, apesar de já terem as suas matrículas feitas em Portugal. O mesmo acontece com os doentes em São Tomé e Príncipe. Esclareço, não que eu concorde com esta vinda em massa de estudantes santomenses a Portugal, que eu acho que é um fenómeno que deve ser estudado, mas é o cenário que nós temos, é o possível nesta altura para esses jovens que querem dar continuidade aos seus estudos. O mesmo acontece com os doentes também que nós temos em Portugal, há centenas ou se não aos milhares, porque os nossos serviços de saúde não respondem. Agora, a nossa cooperação, conforme eu disse, os acordos assinados já são acordos, alguns já caducados, face ao contexto que nós vivemos, em que o nosso sistema de saúde não dá resposta. É preciso que quem esteja à frente do Ministério de Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe seja capaz de inverter o modelo de cooperação que se viu no passado e que hoje já não serve. Estas negociações bilaterais estão provadas que não resultam. Só por isto nós temos os doentes por evacuar, não se consegue, e claro que em parte, por vezes, o cidadão menos atento culpabiliza a nossa embaixada em Portugal, conforme vi aqui nas redes sociais. O problema, meus caros compatriotas, não está na nossa embaixada. Que a nossa embaixada em Portugal, neste aspecto com os doentes, acho que tem feito o que é possível fazer, mas não é possível fazer.
não é a embaixada que despoleta uma ação para imediata consulta ou para a imediata recepção de um doente vindo de São Tomé e Príncipe. O que está a falhar, sim, é uma negociação séria entre São Tomé e Príncipe e Portugal, em que estes aspectos fiquem definidos. Ou seja, perante um caso de emergência médica, haver uma facilidade para a atribuição de visto e imediata evacuação. Inclusive, também mecanismos aqui junto às entidades de saúde de Portugal, por forma a aceitarem quase no imediato estas nossas consultas, estas vindas de nossos cidadãos, como se fossem uma consulta cá para quem reside em Portugal. É possível, sim. Acredito que é possível. É possível desde que nós decidamos discutir estes aspectos abertamente com Portugal. Porque, senão, de nada vale a nossa cooperação. Se a cooperação visa também salvar vidas, por que morrer pessoas em São Tomé e Príncipe de forma liviana? Nossas relações externas, volto a repetir, estarei aqui várias vezes a repetir este aspecto. Elas precisam ser revistas. Este modelo das bilaterais São Tomé e Príncipe de Portugal está visto que não resulta. Surtiu efeito no passado, o que não quer dizer que surta efeito no presente, conforme nós temos visto até agora. As relações externas de qualquer país hoje estão suportadas pelo conceito da diplomacia económica. A diplomacia económica visa ou tem que visar, acima de tudo, não ficarmos só pelo mero conceito, tem que, acima de tudo, facilitar oportunidades a todos os intervenientes económicos dos diversos países. No nosso caso, a nossa diplomacia económica de São Tomé e Príncipe deve permitir o acesso do empresariado santomense aos fundos externos, aos mecanismos de financiamento, da mesma forma que deve também facilitar oportunidades aos santomenses que estão no estrangeiro, independentemente dos países onde nós estivermos. Deve ainda ser um mecanismo de angariação de investimentos estrangeiros para o país, para o nosso país. Agora, ficar como está não nos leva a lado nenhum. Perdemos oportunidades de dar um passo com vista a melhorar as condições de vida, as condições económicas e socioeconómicas do nosso país e das nossas pessoas. Como está? Permite apenas passeios, desfiles de quem está à frente da nossa diplomacia. É preciso corrigir. É preciso uma dinâmica muito urgente, porque o mundo não está à espera de São Tomé e Príncipe. Costumo até dizer, se há países em que os seus diplomatas têm-se que movimentar, é São Tomé e Príncipe. País pequeno, com pouca dinâmica económica, mas não é movimentar por movimentar, mas movimentar com objetivos bem claros, assentes nos nossos interesses. Com Portugal, os nossos interesses, já que estamos em áreas económicas diferentes, nem sempre coincidem com os interesses de Portugal. E o mesmo acontecerá, com certeza, com o resto do mundo. Eu refiro a Portugal porque é o país mais próximo quando nós falamos das nossas relações externas. É o país mais próximo, é o país onde a maior comunidade santomense estão. Os nossos interesses nem sempre coincidem. Portugal na União Europeia, nós estamos em África. Se Portugal abre-nos as portas da Europa, nós abrimos Portugal as portas da África.
A África tem um potencial enorme, da mesma forma tem Europa. E então, aqui o que é que temos que fazer? Encontrarmos um equilíbrio de forças, encontrarmos um equilíbrio de interesse. Não o mero conformismo do passado, em que o diplomata simplesmente servia para levar uma carta ao Silva, como dizia o português. A diplomacia também é guerra. É guerra de interesses. Alguém tem que ganhar. Nós não temos sabido jogar. No meu conceito, nós não temos sabido jogar, nós não temos sabido aproveitar as oportunidades que a diplomacia económica pode nos permitir. Maior dinâmica é exigível. Os nossos representantes, todos, os diplomatas, e também, claro que o exemplo tem que vir de cima. Acho que o Ministério de Negócios Estrangeiros precisa de uma outra dinâmica que não seja a mera oportunidade para algumas viagens de contatos que podem ter mais interesses pessoais do que propriamente interesses coletivos e do país. Deve ser revista para o bem de todos nós. Nós precisamos, em Santo Tomé e Príncipe, dar passos. Nós precisamos construir uma nação em sintonia com todo o mundo. Para isso, precisamos redefinir o que é que nós queremos das nossas relações externas. Quais as oportunidades que o mundo tem para nós e o que é que nós podemos oferecer para o mundo. Não hesitaria e continuarei a insistir da necessidade de nós estendermos as nossas relações externas para além da mera relação histórica que temos com 5 ou 6 países da África e mais 1 ou 2 da Europa. Precisamos estender as nossas relações externas para o Médio Oriente, para a África, para a América Latina. Concentro as minhas forças em países do grupo da ALBA, sem excluir os Estados Unidos e o Brasil. Mas concentro aí. Porque aqui, neste conjunto de países do grupo ALBA, há aqui uma experiência, há aqui uma vivência, há aqui uma oportunidade muito grande a explorar. E nós nos cingimos ao nosso tradicional parceiro. Já é a altura de movermos, de encontrar mecanismos que venham ajudar e facilitar a Santo Tomé e Príncipe dar este salto. O exemplo que eu dei, conforme viram, é possível nós modificarmos este quadro. O quadro em que a nossa saúde está completamente limitada às disponibilidades simplesmente portuguesas, onde nós não negociamos. Nós temos que encontrar outros parceiros também para a área da saúde. Não limitarmos-nos apenas a Portugal. Temos Cuba e muito mais outros países para onde temos que encontrar soluções de evacuação rápida dos nossos doentes quando não somos capazes de dar respostas internamente. Temos que encontrar soluções rápidas para os estudantes santomenses, jovens que estão à procura de oportunidade. Claro que eu defendo que as oportunidades nós temos por obrigação moral e ética de criar oportunidades internas. Infelizmente, não fizemos. Agora, o facto de não fazer não nos impede de continuarmos conforme nós estamos. Estamos a sacrificar pessoas, no caso da saúde, estamos a sacrificar vidas. Estamos a dividir famílias quando não somos capazes de providenciar uma saúde ou um tratamento dignos aos nossos cidadãos. É esta a reflexão que trago para hoje, certos que, meus caros amigos santomenses, senhores dirigentes, nós precisamos, é urgente que nós reflitamos sobre os acordos de cooperação que nós temos com o mundo inteiro. No caso especial com Portugal, é urgente
passarmos daquelas relações do passado, das bilaterais que não têm resultado, provavelmente começarmos a tentar organizar semeias para definirmos o que é que nós queremos, o que é que nós ganhamos a defender interesses de Portugal em prol do nosso benefício. Se nós não formos capazes de encontrar um equilíbrio de força entre os nossos parceiros e nós, então o atraso continuará a fazer moça em Santo Tomé e Príncipe e nós, nosso povo, vai cada vez mais sentir-se em dificuldade. Um bem-aja a todos. Voltarei brevemente. Até a próxima.